Então, assim, o que prevalece na nossa responsabilidade? Tá? E aí a gente tem que pensar em duas coisas. Na Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 4º, que fala sobre a responsabilidade do servidor público. E ele diz que a gente vai ser acionado em ação regressiva em caso de dolo ou culpa. Mas tem o artigo 28 da LINDB, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que diz que somente em caso de dolo ou de erro grosseiro. O erro grosseiro quase que se equipara ao dolo. E aí, qual que prevalece? Parece, pelas minhas pesquisas, que vai prevalecer esse aqui, artigo 28 da LINDB, melhor para nós. Melhor para nós. Que a gente só responderia realmente em caso de dolo ou de erro grosseiro. Tá? Então, tipo, o oficial realmente pisou na bola mesmo, feio. Né? Então, não é uma negligência aí qualquer. Outra coisa. O que a gente deve evitar colocar na nossa certidão para que a gente tenha problemas, para a gente não ter problemas com a Lei Geral de Proteção de Dados? Tá? A gente já viu que nós estamos na lei, que nós somos os operadores, que a gente faz tratamento de dados, mas o que é bom evitar? São aqueles dados definidos pela Lei Geral de Proteção de Dados como sensíveis, que são relativos à origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política. O que acontece? Eu sou oficial de justiça das antigas, tá? Então, eu sou de uma época, quando eu comecei a trabalhar, que tinha oficial de justiça que se a pessoa não queria assinar o dado, ele ia lá na certidão e descrevia a pessoa. Não façam isso, não precisa, a gente tem fé pública. Mas se você fizer isso, não coloca nada disso aqui. Fulano de tal, filiado ao JUS. Não. Tá? Por quê? Porque são coisas que podem, de alguma maneira, trazer retaliação para as pessoas. Vocês podem ver aqui. Tá? Às vezes, o juiz pega aquilo e o juiz não gosta de um sindicato tal. Por exemplo, tá? Pode ser qualquer outra coisa. E aquilo está ali. Então, não ponham esses dados sensíveis, tá? Isso está descrito na LGPD. Outra coisa, resolução 427 do CNJ. Tá? O oficial de justiça, ou porque está no processo, ou porque está no mandado, ou não está, mas o oficial de justiça chegou para fazer um ato de comunicação e ele viu que se trata de uma vítima ou testemunha ameaçada. Não pode colocar as informações dessa pessoa na certidão. Tá? Então, por exemplo, você foi fazer um ato de comunicação e precisa pegar o WhatsApp dessa pessoa, ou você fez pelo WhatsApp. Você não vai colocar o número dela na certidão, você vai colocar em sigilo. Tá? Você vai, ou você coloca no PJE sigilo, né? Ou você informa direto a vaga, tá? Para a proteção dessa pessoa. E tem a lei do sigilo, que fala de algumas doenças que também não podem ser publicizadas. Tá? Uma vez eu fui fazer uma intimação e a pessoa disse para mim, eu não vou na audiência e eu quero que você coloque aí, informe o juiz, porque eu tenho HIV e estou em tratamento. E eu coloquei, tem HIV e está em tratamento. Essa lei ainda não estava em vigor quando eu fiz isso. Tá? Fosse hoje, eu não poderia fazer. Tá? Então, por quê? Porque são doenças que podem trazer algum estigma para as pessoas. Então, não pode se tornar público. Outra coisa, já estou terminando, tá, pessoal? Eu sei que eu falei muito, que é muita informação, mas eu já estou acabando. O que é importante que os oficiais de justiça saibam em relação à LGPD? Tá? Bom, pessoal, é o seguinte, quando a Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor, todos os tribunais tiveram que se adequar a ela. Então, eles tomaram vários cuidados. Se vocês abrirem o site
tribunal de vocês, se eu abrir o site do meu tribunal, tem lá vários cuidados, como aquele tribunal se adequou à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, os nossos colegas servidores que trabalham internamente, eles estão muito mais protegidos do que nós nesse quesito. Por quê? Porque a gente usa o nosso computador pessoal, muitas vezes. A gente usa o nosso pendrive. A gente usa as nossas coisas. E o tribunal, ele não nos passou nenhuma cartilha. Ele tem a cartilha dele, né? Mas assim, quem trabalha do lado de fora, oficial de justiça, quase que não teve informação sobre isso. Então, é melhor a gente não deixar nada na nossa máquina, tá? É melhor a gente ter um HD externo, enfim, tomar cuidados para que não haja vazamento de dados. A gente tem os nossos bancos de dados pessoais, eu sei, todo oficial tem, né, nas nossas diligências. Então a gente precisa ter esse cuidado. Outra coisa, quando a gente vai colocar na nossa certidão dados de terceiros, o oficial ele pode colocar na certidão o dado da pessoa lá que está no processo. A Lei Geral de Proteção de Dados prevê e protege isso. Tá? Você pode ir lá fazer a sua citação, você pode colocar o número de documento da pessoa, você pode colocar o telefone da pessoa, pode colocar o novo endereço, pode colocar tudo na sua certidão. Você está protegido. Agora, e dados de terceiros? A gente chega lá na casa da pessoa, a pessoa mudou. Ah, o réu não mora mais, mora fulano de tal. Aí o oficial vai lá e ele coloca, na casa agora não mora mais o réu, mora o seu fulano de tal, RG tal, CPF tal. Não. Princípio da finalidade. TJ não vai saber. Princípio. Então, tem. Para pegar o CPF do terceiro. Provimento. Então, esse é o terceiro. Gostei de saber disso. É o primeiro lugar que eu vou que tem isso. Esse terceiro, por que ele quer o dado dele publicizado num caso que não tem nada a ver com ele? Ele não tem nada a ver com o problema, esse terceiro. Nada a ver. Ele só mora na casa, eu mudei na casa. E aí, eu vou colocar o meu dado pessoal lá. Então, eu falei para vocês que isso daqui, vocês não vão achar em lugar nenhum. Esse webinário que eu participei, desse grupo de pessoas que fizeram o estudo, a juíza do TRT que estava presente, ela falou, pessoal, era uma plateia com os oficiais de justiça. Ela disse, vejam o princípio da necessidade. Então é o seguinte, oficial de justiça, faça a você a pergunta, é necessário? Eu preciso colocar? Se isso vai mudar o rumo do processo, se não mudar o rumo do processo, não coloque. Mas quem sou eu, coitado de mim, para falar para vocês irem contra o provimento de vocês? Obedeçam o provimento de vocês. Mas esse provimento não está de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Ele não está. Saibam disso. Vou falar. Não, gente, peraí. Você pode colocar o nome da pessoa e deve. Eu estou dizendo para não colocar esses dados que não vão em nada ajudar. Por exemplo, para que você vai colocar CPF da pessoa? Gente, com o CPF da pessoa você puxa tanta coisa. E ele é um terceiro. Ele não faz parte do processo.
Vocês estão entendendo? Eu estou falando de terceiro, tá? Eu não estou falando de pessoa que é parte do processo. Agora, funcionário de portaria, outra coisa. Oficiais de justiça também mandam muita mensagem para mim reclamando. Vanessa, porteiro está me negando a dar informação, dizendo que não pode falar do fulano por causa da Lei Geral de Proteção de Dados. Balela, tá? Eles têm a obrigação de nos dar informação. O que prevalece é onde está. Artigo 378 do CPC, tá? Que fala sobre o princípio da colaboração. Todo cidadão é obrigado a colaborar com as autoridades para o descobrimento da verdade. E o oficial de justiça em cumprimento de mandado judicial é autoridade. Então, eles têm sim obrigação de nos dar informação e eles não podem alegar a LGPD para dizer que não vai dar informação de um morador. Tá? Então, o nome do porteiro, sim, mas o CPF é temerário pela Lei Geral de Proteção de Dados. Agora, se vocês têm uma norma que fala isso, aí talvez seja o caso, se vocês têm dificuldade em ter esse dado, porque às vezes a pessoa fica receosa em ter esse dado, conversar com o tribunal aqui e falar, olha, pela Lei Geral de Proteção de Dados, há entendimento de que prevalece o princípio da necessidade e finalidade. Isso, necessidade e finalidade, o que é? Isso vai ser realmente, isso vai mudar o rumo do processo? Se não mudar o rumo do processo, basta o nome. Basta o nome, né? Nós não estamos falando de quem é parte, nós estamos falando de um terceiro. Outra coisa, tema novo. Nesse mesmo webinário, essa mesma juíza estudiosa desse tema, que disse que não é para ficar colocando CPF, disse, olha, estamos estudando uma inteligência artificial que poderia fazer a anonimização dos dados na certidão do oficial de justiça. Como que é isso? Pegar esses dados, que não é para ficar lá publicizado, e colocar algum sisteminha que deixa aquilo anonimizado. Entendeu? Então não é que ele não está ali, é que ele não está público para todo mundo. Ele está anonimizado. Então eu estou trazendo para vocês uma ideia bem nova essa. Tá? Bom, acho que acabou. Então, é bom que dá para a gente discutir alguma coisa, tá? Eu trouxe aqui, para finalizar, uma frase de um naturalista. Eu geralmente coloco frase de pessoa que estuda inteligência artificial, mas eu coloquei aqui de um naturalista, que as espécies que sobrevivem não são as mais fortes ou mais inteligentes, mas aquelas que melhor se adaptam às mudanças. Espero que a gente tenha a mente aberta para o Judiciário 4.0 e que a gente consiga sobreviver com louvor.